querido, que eu ouso dizer a você que nem toda profecia se cumpre, nem tudo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Toda profecia ou toda promessa universal não depende de você. Jesus vai voltar, depende de você? Eu vou destruir o mundo com água, depende de você? Eu vou julgar todos os homens, todos eles estarão diante do meu trono, depende de você? O Anderson vai prosperar, aí o negócio já estreitou. O Anderson vai ser pastor, o Anderson vai fazer missões em tal lugar. Toda profecia ou toda promessa pessoal tem um fator de extrema importância. Você precisa responder a Deus. É por isso que o cemitério é o lugar de profecias não cumpridas. Está cheio de gente rica que morreu pobre. Está cheio de pastores que não descobriram que eram. Está cheio de evangelistas, missionários que não souberam que eram porque não responderam a Deus. Isso é tão provável que quando Paulo escreve as cartas a Timóteo, ele diz: você almeja o episcopado, na nossa linguagem, você almeja a liderança cristã, almejo. É necessário, porém, aí ele dá inúmeros requisitos. O que é isso? O indivíduo, para ser, não depende de querer, depende de corresponder aos critérios que foram estabelecidos. E para corresponder aos critérios que foram estabelecidos, você precisa obedecer. Até postei nas minhas redes sociais, é por isso que você acha que Deus não está falando mais com você. Eu não digo que Deus cansou, porque Ele não cansa. Ele não dormita, como diz a palavra, mas Ele só está interagindo com a sua letargia, com a sua lentidão em responder. Deus está extremamente fervoroso a se comunicar com aquele que está predisposto a obedecer. Onde não há intenção de obedecer Deus, assim como você faria, você cansa de falar a mesma coisa para a mesma pessoa. Não é? Não é assim com seu filho? Você falou 10 vezes a mesma coisa, o menino não ouve, não cansa? Aí você vai deixando o negócio para lá. Dentro do casamento não é assim? Você falou para a pessoa 30 vezes para ela não fazer isso. A 31ª você diz: deixa quieto. Deixa eu ir lá fazer, porque não vai sair nada dali. Talvez assim é Deus interagindo com a gente. O Anderson não quer responder. Como? Vou perder meu tempo para falar com ele? Mas quando você tem extrema disposição em obedecer, Deus não cansa de falar contigo. Fala no sonho, fala pelo outro, fala na pregação, fala com a lua, fala com o vento, fala com o sol, fala quando acorda, fala quando trabalha, fala quando dirige, fala quando você está percebendo os sinais, entende? Você não ignora os sinais, porque você tem extrema disposição em obedecer. Por ter extrema disposição em obedecer, Deus tem extrema disposição em se comunicar com você. Deus não está calado. É você que não tem disposição à obediência. Eu acho que é nesse fator que começa a seleção natural do evangelho. Querer, todo mundo quer. Não é verdade? Obedecer, quem? Sacrificar até nós queremos. Mas eu falei algo há 4 anos, que inspirado em algo que eu li. Os seus sacrifícios não trarão de volta o que você perdeu por causa de desobediência. Deus mandou você ir para a direita. Você foi para a esquerda, deu errado, e você vai lá matar um cordeiro a Deus, dizimar 1 milhão, dar um carro de oferta para a igreja, ir com os evangelistas da igreja dar uma sopa na cesta, porque você quer que Deus te devolva o que você perdeu por causa de desobediência. Não vai acontecer. O único caminho de plenitude de fé é obedecer, irmão.
E obedecer não está conectado ao nosso fundamento emocional. Eu não preciso estar bem, eu não preciso estar empolgado para obedecer. É minha obediência que me empolga. É saber que Deus não preza pelas minhas lágrimas, Deus não preza pelas minhas emoções, Deus preza pela palavra dele. Jeremias 1,12. Você disse bem, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, onde houver obediência, independente das circunstâncias, Deus que tem um compromisso com a palavra dele é o Deus que muda as circunstâncias da sua vida. Você pode chorar o tanto que for, se você não obedecer, as situações da sua vida continuarão da maneira que estão. Você pode passar a madrugada chorando até os seus olhos saltarem para fora. Quando você terminar de chorar, se você não tiver disposição em obedecer o que Deus disse, vai continuar do mesmo jeito. Se o compromisso de Deus é com a palavra dele, o nosso compromisso é com a obediência ao que ele está dizendo aí. Eu lembro de não sei se eu falei isso, não sei se eu falei da minha mãe aqui na última vez, mas um dia ela me ligou. Um cachorro ela deu e ela tem outro lá, 2 cachorros vira-lata. E deu uma doença lá, os cachorros estavam morrendo, sangrando, urinando sangue, um trem doido lá. E ela me ligou, meu filho, ela mora em Águas Lindas. Não tem carro nem nada, e eu na correria, né? 3 filhos, mulher, igreja e tal. Meu filho, meus cachorros estão morrendo, eu amo os cachorros, não tenho dinheiro, meu filho me ajuda. Aí dentro de mim, diante de Deus, dentro de mim falei, deixa abaixo, gente, é cachorro, enterra se morrer. Mas é bom, né, quando você ama Deus e ama a palavra de Deus, quando você pensa esses absurdos, na mesma hora Deus faz saltar no seu interior a verdade da palavra. Aí na hora que eu disse, deixa morrer, bum, a palavra salta. Está escrito, honra teu pai, tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Até arrepio. Aí eu falo, não tem como fugir. Eu vou dar uma de João sem braço agora? Eu posso ousar dizer, mas não é bem assim que a palavra está dizendo. E um pastor amigo meu diz, macho, se Deus não quis dizer o que disse, por que não disse o que queria dizer? Porque quando a gente não quer obedecer, a gente fala, não é bem assim que Deus quis dizer na palavra. Se Deus quer se comunicar e não disse o que queria dizer, porque não diz o que quer dizer e já facilita a vida de todo mundo. Mas na hora eu vi o quê? Não tem escapatória, não tem desculpa. Mas a minha coisa é, vai rasgar o couro do carro, vai sangrar no carro, uma doideira. Aí eu chegar lá, não sei qual vai ser a despesa do veterinário. Era o dia de eu pagar a conta. Meu dinheiro, meu santo dinheiro com cachorro, tenho filho, gente. Aí fui. Dirigi 40 minutos até chegar em Águas Lindas. Cheguei lá, ela falou, pode pôr no porta-mala. Falei, menos mal. Botei no porta-mala e fomos lá no veterinário na Ceilândia. Chegou lá, o médico examinou 700 reais. Que tá com isso, aquilo, tal, não sei o que, fora a medicação. E o versículo, né? Aí eu ia dizer não, por incrível que pareça. Não, caro demais, hein? Não é... Tenho 3 filhos. Os cachorros estão saindo mais caros que os meninos. Mas na hora que eu disse não, ela já me deu um abraço. Obrigado, meu filho. Aí já me encurralou de novo. Eu fui lá, passei o cartão. Chateado. Deixei em casa. Não, os cachorros ficaram internados. Tinha que ficar lá 3 dias. Levei ela. Ela toda empolgada falou para minha irmã, olha, seu irmão pagou, os cachorros não vão morrer. E eu fui embora para casa.
não ia pagar mais as minhas contas no dia, que eu usei para pagar o veterinário e tal. Mas saindo dali do veterinário até chegar em casa, foram 2 ligações que eu recebi diante do Senhor. E na ligação pastor, qual é a sua conta? Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar o saldo, acho que o que tinham ofertado para mim era 2, 3 vezes mais do que eu gastei lá no veterinário. Você entende o tanto que é complexo? Aí aqui não envolve teologia da prosperidade, não envolve nada, envolve o Deus que tem compromisso com aquilo que está escrito. Honra pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E o que é uma promessa? Uma dádiva. É um presente inesperado. É você estar de bobeira e alguém chegar dizendo, eu te amo tanto, que eu te faço uma surpresa. E é de constranger mesmo. Então a gente precisa entender isso, querido. Que nossa obediência a Deus é um dever quase moral para o cristão, não é um dever emocional. Eu não devo obedecer a Deus quando quero. Mas eu devo obedecer a Deus quando eu entendo que não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade de ser pleno em fé sem a devida obediência a Deus. Mas vamos para a palavra, né? Salmo 107, verso 9. Verso 20, desculpa. Verso 19, desculpa. 107, verso 19. Salmo 107, verso 19. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Enviou o quê? Então pergunto para você, existe possibilidade, estávamos aqui, ou estamos aqui em aflição, clamamos a Deus, Ele ouviu, o que Ele fez? Enviou a palavra. Eu pergunto para você, há um outro meio, um outro instrumento pelo qual Deus estabelece a nossa vida? Não. O único meio de Deus viabilizar a nossa vida é a palavra. Mas sabe qual é o nosso problema? Como um pastor hiper engraçado falou, a gente é o crente pá e não o crente inchada. Quem é o crente pá? Nunca é com ele. Nunca é para ele. Se meu marido estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui, se o pastor Marquinhos estivesse aqui. E quem é o crente inchada? Meu irmão, se você não encara o evangelho na primeira pessoa, vai dar tudo errado. A primeira pessoa a ser tocada, ferida, curada, transformada, enviada, mexida por Deus, desafiada por Deus é você. Mas o nosso problema é que a palavra ocupa as emoções, ocupa até a mente. Mas às vezes ela não ocupa comportamento, ela não ocupa segunda-feira. E a palavra precisa transitar em nossas emoções, sim, em nossos pensamentos, sim, mas também em nosso comportamento. Se tiver só no comportamento, vira legalista, vira um fariseu, vira um xerife da salvação alheia. Se ficar só nas emoções, é aquele cara que você vê na igreja, sempre chora no louvor 10 anos e nunca muda. Se fica só no pensamento, é aquele e se. E o seu e se, quando você vê os caras que começaram na mesma época que você, vup, estão em outro lugar, são líderes na casa do Senhor, são instrumentos na mão do Senhor, porque você senta e fica naquela e se. E todos nós temos esse tipo de reflexão, né?
para tomar o cafezinho, o suco, e se eu fosse o Ronaldinho? E se eu fosse o Messi? E se eu tivesse o salário que esse cara tem? Meu Deus, quanto eu poderia dar de dízimo? Tu passa por essas loucuras? Eu passo às vezes. Se eu fosse fulano, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse tal carro, se eu não fosse casado com aquilo, eu fosse casado com a Beltrana. É assim que a gente fica com a palavra. E se eu santificasse? E se eu me empenhasse? Se eu me esforçasse? Se eu orasse? Se eu jejuasse? Se. Enquanto você fica no si, o outro está ali, ó, com dor, obedecendo a Deus, ó, e Deus faz o cara ir numa rapidez e você para trás. Conversei com a moça que eu confrontei na congregação uns 6 anos atrás. Pratiquei aquela disciplina eclesiástica ali de Mateus 18 que Jesus recomenda, né? Vai até a pessoa, se não ouviu, 2, 3 irmãos, se não ouviu, apresenta para a igreja. Uma das poucas pessoas que eu tive que passar por esse processo. Desde o início do meu ministério, já passou 1 bilhão de gente. Hoje só sobrou um cara, assim, do início, né? O cara que hoje é pastor lá comigo. Fiz o casamento dele semana passada. Eu tive que parar de chorar meia hora para poder fazer a cerimônia, né? Porque aquele cara passou tudo comigo, viu tudo, pegou empréstimo para pagar aluguel da igreja, e nos momentos de dificuldade poderia saltar do barco, mas tirava a água do barco para o barco não afundar e tal. E eu fiz uma homenagem assim, não pela homenagem em si, mas para falar do valor daquele cara na minha vida, no meu ministério e tal. E quando eu sentei com essa moça, que ela me procurou semana passada para ser restaurada a igreja, ela começou a chorar e ela falou: só me dói o fato de que deveria ser eu no lugar do William. Era eu que era para ter ali, ser chamada de filha e tal. E o que me dói é que se passam 8 anos e minha vida não saiu do lugar. Minha vida está parada da mesma maneira que estava parada há 8 anos atrás. E isso dói. Isso me paralisa. Saber o tanto de gente que eu feri, que eu machuquei, me paralisa. Ter ferido e decepcionado a Deus. E era numa padaria que a gente estava conversando. E eu falei: é como se você tivesse se sentido em débito com o passado. Ela falou: é exatamente isso. Estou em débito. Quer pagar a dívida? Ela falou: quero. Deixa eu almoçar na tua casa daqui a 2 anos com o teu marido? Ela não tem marido, tá? Eu só estava girando a chave dela não se ver mais dentro do problema. Ela se projetar. Ela se vê como Deus a vê. Seja um presente para Jesus e deixa que Jesus te faça um presente para o outro. Se aprisionar o passado também não resolve. Obedece e deixa ele construir o futuro. Porque a gente vai continuar paralisado pensando: e se eu não tivesse feito isso há 10 anos atrás? Não, querido. Quando a gente quer caminhar com Deus, até o passado é bom. Esqueceu Romanos 8, que diz: todas as coisas estão cooperando para o bem dos que amam a Deus e foram chamados. Então, quando a gente quer caminhar com Deus, até o erro não é erro, é fundamento para o nosso processo. Pedro não errou muito, mas Jesus nunca lançou em rosto os erros de Pedro, porque ao mesmo tempo que Pedro errava, Pedro queria o seu destino em Deus. Então Deus só ressignifica o erro de Pedro e usa o erro de Pedro como fundamento. Por exemplo, Pedro cometeu o maior pecado da vida dele porque não queria morrer. Ao ser pressionado, porque se ele se reconhecesse como discípulo de Jesus, ele seria preso e morto. Então, com medo da morte, ao ser pressionado, ele diz: não conheço. Concorda comigo? Ele negou porque não queria morrer. Mas olha só, ao mesmo tempo que ele era frágil, que ele errava, que ele pecava, o que ele disse a Jesus? Para quem eu irei?
Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não sou, mas eu quero ser. Eu não sou, mas está em você a capacidade que eu me torne aquilo que eu preciso ser. E quando Pedro, já anos, décadas se passaram, teve que encarar a morte novamente. Por causa de Jesus, a morte chegou de novo para Pedro. Pedro fugiu agora? Pedro tremeu agora? Pedro negou agora? Ele só fez um último pedido. Qual foi o último pedido? Não sou digno de ser morto como meu mestre. Que tipo de morte eu vou ter? Você vai morrer por crucificação. Tá bom, mas eu não posso morrer como ele morreu. Me crucifique de cabeça para baixo. Algo aconteceu, né? Então a gente precisa se apegar a essa verdade. Quando que você deve obediência a Deus? Quando tudo estiver ruim. Porque a maior prova de fé, irmão, não é quando tudo estiver bem, não. É quando tudo estiver desfavorável. Aí eu quero ver quem crê. Quem crê por obediência ou quem crê por emocionalidade? E eu amo isso. Deus e a palavra dele sendo um. Deus que não pode mentir. Foi aí que Abraão conheceu Deus, né? Do momento onde Deus prometeu Isaac até o nascimento de Isaac foram 25 anos. Onde Abraão sofreu muito, ao ponto de aceitar a sugestão da sua esposa de ajudar Deus a prometer aquilo que Deus disse que aconteceria. E nasceu Ismael. Mas já no findar dessa jornada, do cumprimento dessa promessa, Abraão era outro. Abraão tinha uma outra postura, Abraão tinha uma outra percepção de mundo. É tão maravilhoso isso que o escritor de Hebreus, não é relatado quem é o autor. Eu concluo na minha análise que é o apóstolo Paulo, diz que Abraão, ao ser chamado por Deus para sacrificar Isaac, na sua peregrinação até Moriá, com o menino, com os servos, com o cutelo, com a lenha, com todos os instrumentos necessários para o sacrifício, falava consigo mesmo. Imagina, Abraão, mate o seu filho. Aí diz que de pronto, se você ler, Abraão sofreu mais quando Deus prometeu Isaac do que no momento que Deus pediu Isaac. Quando Deus prometeu Isaac, Abraão ia botar quase um ovo de tanta dor. Eu sou velho, minha esposa é velha, e meu Deus, como assim? Como a areia do mar, como as estrelas do céu, minha geração, não, quase 100 anos. Então ele entrou em crise quando Deus fez a promessa. Quando Deus pediu a promessa, diz, e Abraão de pronto. Aí o cara sai daqui, e Paulo, ao escrever a carta de Hebreus, diz que Abraão falava consigo mesmo. Então ele ia salmodiando por dentro. Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Então olha só, isso é reconhecimento do caráter de Deus, tá? Abraão matou Isaac. Ele viu Isaac morto porque ele se predispôs. Ele obedeceu. Sim, amém. Mas ao mesmo tempo que ele disse, eu dou o meu filho, eu mato o meu filho, Deus que tem um compromisso com a sua palavra, por isso não mente, Deus e o que ele diz são a mesma pessoa, e ele disse que por meio de Isaac me daria uma descendência, algo de extraordinário vai acontecer naquele monte. É tão poderoso isso que Paulo, em Hebreus, diz que quando chegou no pé do monte Moriá, Abraão falou algo extraordinário. E o que Abraão disse? Falou aos seus servos, me espere aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Eu e o menino. Eu e o menino. Eu e o menino. Eu e o menino voltaremos.
E o que é isso, querido? É resultado de obediência, não é resultado de emocionalidade, não. Porque quando Deus fala com alguém que tem a fé meramente emocional, meu Deus, o mundo acaba, irmão. Mas olha a sobriedade e a frieza de quem caminha por obediência. Aí eu me recordo de Abraão, no primeiro capítulo de Provérbios, dizendo: é o temor do Senhor que é o princípio do verdadeiro saber. Davi, em Salmos 25, dizendo: a intimidade, o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. E você só pode temer a Deus se você obedece a Deus, querido. Por exemplo, é um princípio para mim hoje muito fácil como pastor. Tem ali o quê? 270, 300 pessoas na congregação que eu pastoreio. Todo mundo que me chama de Anderson, e eu não falo isso por amor ao título, não é disso. Todo mundo que me chama de Anderson tem uma vida marromena. E aí, Anderson? Hoje eu analiso, porque eu quero aprender com Deus. Mas todo mundo que me chama de pastor não tem a vida marromeno, não. Sabe por quê? Porque o cara sabe que não está se relacionando de homem para homem. Ele sabe diferenciar que Anderson é Anderson, Anderson é homem, Anderson erra, Anderson é pai, Anderson é marido, Anderson perde a rota de vez em quando, mas Deus depositou algo dentro desse cara, e o que Deus depositou é de extrema importância para a minha transformação. Então, quando o cara vem se relacionar comigo, ele não vem meramente se relacionar com a minha humanidade, mas com aquilo que nós chamamos de unção da parte de Deus. E o que é isso? Temor. Então, quando o cara se relaciona com o seu pastor, ele não deve obediência por causa do ser humano, mas por causa daquilo que o ser humano carrega. A arca não é carregada mais nos ombros, a arca é carregada no espírito, no coração. E quem é chamado a receber essa porção? E eu observo isso. O marromeno da igreja quer ser meu amigo. E aí, pastor Anderson? E é geralmente jovem, né? Porque o jovem de hoje em dia é bicho doido. É a pior geração de jovem que a gente já teve, né? Mas eu olho uma senhora de 60 anos na igreja, sendo ovelha de um menino como eu, 36 anos, com a cara tatuada. E eu acho isso sensacional, me emociona demais. Pastor, o Senhor. Aí você já sabe que a pessoa abre a porta espiritual para receber de Deus o que precisa. E é assim com Deus. Por exemplo, eu já gostei muito de crente que chama Deus de pai, Deus de papai. Há uns 5 anos atrás, duas moças falaram: olha, a gente decidiu ficar na sua igreja porque você foi o primeiro pastor, quando orou, chamou Deus de papai, a gente achou lindo. Mas no frigir dos ovos, hoje eu penso: e daí? Porque no final eu vou ter que obedecer. E daí se eu chamo Deus de papai, paizinho, Jesus é meu amigo, Jesus não sei o quê. No final, você vai ter que obedecer. Porque ele se fez homem, mas não é homem. Concorda? Então, se ele se fez homem e não é homem, como diz lá em Maceió, na minha terra, ele não é tuas nega. Não é teu parceiro. Entende? Oh Deus, tu és meu pai. Beleza. Mas no final das contas, querido, ele não é homem, ele só se fez homem. Por exemplo, eu sempre cito João. João é primo de 2º, 3º grau de Jesus. João, o apóstolo. Não o João Batista. Mas o Batista também tinha parentesco, porque as mães eram primas de 2º grau. Então também a palavra diz que João, o apóstolo, ele era discípulo amado de Cristo. Então, além de um certo nível de parentesco, ainda tinha a identificação pessoal. Um amava o outro.
ao ponto que a palavra relata que quando João teve sono, recostou a cabeça no peito de Jesus e dormiu. Mas João recebeu o livro de Apocalipse, o livro da revelação, na ilha de Patmos, lembra? E ele disse que viu o Senhor. E para encher o seu coração de temor, eu pergunto a você, você já leu? Já leu Apocalipse? Já leu? Quem já leu? Levanta a mão. Muita gente. Você observou que Jesus não se apresentou? Jesus não disse, sou eu? E aí, meu chegado? E aí, primo? E aí, meu coleguinha? Não. Quem lembra o que está escrito? Ele diz, quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele disse, mas ele também diz, a sua voz é como o som de muitas águas. E ele disse, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que vivo. Mas que reação maravilhosa, irmão. Cair como morto aos seus pés. Esse é o que você chama de papai, emocionalmente. Mas no final das contas, você precisa tremer diante da presença dele. Eu sempre gosto de confrontar a igreja dizendo, tem crente que está perdendo para demônio, irmão. Tiago disse que os demônios creem e tremem. Tem irmãos tão levianos hoje em dia, irmão, que levam as coisas do Senhor de qualquer maneira e levam as coisas do Senhor com a barriga, irmão. Querem levar as coisas de Deus com as emoções. Querem encarar as coisas de Deus pela ótica humana. Estamos tão em crise em nosso amor pela palavra que você já não vê hoje nas ruas o que nós víamos há 15, 20 anos atrás. Crente com Bíblia. Não vou nem pedir para levantar a mão, irmão. Não vou nem pedir para você levantar a mão. Não se vê mais crente com Bíblia na rua. Isso é um sintoma de que não temos mais fé em Deus por meio da obediência, mas por meio das emoções. O nosso tempo, a hipermodernidade sensibilizou o homem. O homem é mais moderno, é mais sensível hoje. Você percebe hoje, na hipermodernidade, a mulher ela é mais viril, porque ela reagiu a uma omissão masculina ou uma agressão masculina nas últimas 3 décadas, mas o homem hoje palavras ferem, homem dizendo isso, entendeu? Não fala isso, palavras ferem. Porque é uma geração emocional, querido. Não é uma geração mais que resolve problemas, encara problemas, é só você notar. O Darren Patrick, que é um pastor norte-americano, ele escreveu um livro chamado O Plantador de Igreja e ele pegou uma pesquisa do Instituto Barna e ele relatou que o grupo social viciado na indústria do entretenimento, principalmente na de videogames, não são crianças e adolescentes, são homens adultos entre 24 e 38 anos de idade. Você vê como essa falta de compromisso com a obediência fragiliza toda a capacidade social que nós deveríamos ter? O homem hoje já não é mais aguerrido, irmão. Já não é mais. Porque ele coloca toda a sua vida no campo das suas emoções. Muda de emprego com muita facilidade, muda de casamento com muita facilidade, muda de namoro com muita facilidade, muda de igreja com muita facilidade, porque não aguenta pressão,
O cara chega e conta a bênção, pastor, arrumei um emprego. Aí você fala, glória a Deus. Aí, como é que está o emprego? 2 semanas depois, não, o gerente falou um negócio que eu não gostei. Como assim, meu irmão? Deus tem compromisso com a palavra dele. E faça sol, faça chuva, a gente tem que se movimentar a partir disso. Intencionalmente a partir disso. Não há outro meio, não há outro instrumento. Ou a palavra, ou a obediência à palavra, ou nada. Mas também sugiro a obediência à palavra no espírito certo. Porque a nossa obediência também tem uma linguagem. Lembra de Ananias e Safira? Eles ofertaram, não ofertaram? Mas morreram aos pés do apóstolo Pedro. Porque até mesmo a obediência precisa ter a linguagem correta. Deus ouve o seu coração antes de ver suas mãos. Então você pode estar tendo o comportamento cristão correto com um coração equivocado. Então você precisa fazer a coisa certa com o espírito certo. Tudo que você deve fazer, a primeira coisa que você precisa entender é: eu estou fazendo o que estou fazendo por causa do meu compromisso com a palavra de Deus. Muda tudo. Esse é o espírito certo da coisa. E para a gente caminhar para o encerramento, eu estou muito preso ali em Cornélio, né? Atos 10, um centurião, gentil, romano, não era judeu, portanto não estava envolvido com as promessas que estavam transicionando da lei à graça. Foi o apóstolo Paulo que inaugurou essa estação da evangelização a todos os povos. E muito emocionado, porque o anjo aparece a Cornélio dizendo que ele... Lucas relatou lá em Atos que ele adorava a Deus, orava a Deus e dava esmolas. Aí o anjo aparece para ele, dizendo que as esmolas que ele fazia aos pobres subiram a Deus, como um memorial. Eu chorei já meditando nisso, mas eu lembrei de uma promessa da palavra. Não é que Deus foi com a cara de Cornélio, é que Cornélio estava praticando a palavra sem saber que estava praticando a palavra, e ele mexeu com Deus. Como a mulher do fluxo de sangue: quem me tocou? E Pedro repreende Jesus dizendo: olha a multidão, todo mundo te espreme. Como você pergunta quem te toca? Mas é como um saque espiritual. Quando o indivíduo reconhece quem Jesus é e caminha até ele desejoso em obedecê-lo, é como se você estivesse passando um cartão e você saca. E Jesus tem saldo a ser sacado. Então imagina que dor. Jesus está aqui para te dar, você não consegue receber porque você não tem a linguagem correta para sacar espiritualmente o que ele veio te dar. Por isso que a mulher do fluxo de sangue tocou e sacou. E ele diz: opa, saiu o dinheiro da conta. Quem foi que fez o saque? E assim era Cornélio, obedecendo a palavra sem saber que estava obedecendo. E ele estava mexendo com Deus, incomodando Deus, chamando a atenção de Deus. Mas olha o que a palavra disse pela boca de Salomão. Salomão disse o seguinte, deixa eu encontrar aqui: quem trata bem os pobres empresta a Deus, e Deus pagará. Vou falar de novo, você guardar e ficar fresquinho. Quem trata bem os pobres empresta a Deus, e Ele
pagará. Aí eu pergunto, Deus tem com dinheiro que Deus vai pagar? E eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu com Cornélio está escrito, macho. Quem cuida do pobre emprestou a Deus e Deus não deve ninguém. Deus vai te pagar, Deus vai te encontrar. Olha só. Por que Deus encontrou Cornélio e não encontra outra pessoa? Porque existe a possibilidade de você estar fazendo a coisa certa com o espírito errado. Por exemplo, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz, você pode dar todos os seus bens aos pobres e nada valer. Então não se trata do pobre e não se trata do dar. Se trata do porquê. Então, como Cornélio adorava e orava a Deus, ele queria conhecer Deus, certo? E um dos caminhos que ele trilhou para conhecer Deus é: Deus, eu vou amar o que eu acho que o Senhor amaria. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo. Então eu vou me esforçar para que todas as minhas escolhas apontem para ti. Então a intenção de Cornélio não era o pobre nem o dar, mas Deus. O objetivo de Cornélio era atingir Deus. Mas Paulo em 1 Coríntios 13 está dizendo, você pode dar tudo ao pobre. Se for pelo pobre, você não chamou a atenção de Deus. Se é pelo dar, também não chamou a atenção de Deus. É por Deus, como nós cantamos aqui, Jesus é o centro, Jesus é o objetivo, Jesus é o fim. Por exemplo, a esmola é só o meio. Se é a esmola pela esmola, a esmola é o meio e o fim. Se o pobre é o meio e o fim, onde está Deus? Mas se o fim é Deus, tudo é meio. Então, por que eu dizimo, congrego, oferto, amo, perdoo, esmolo, tento de novo? Porque Deus é o fim. E todas as coisas são meios de conhecê-lo. Aquele que trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele pagará. Meu irmão, isso é forte, macho. O único versículo que é tão forte quanto esse é Malaquias 3,10. Irmão. Faça a prova de mim. Rapaz. Tu não gosta de ouvir esse versículo, né? Mas é forte, Brasil. Faça a prova de mim. Em outras palavras, você é homem suficiente para fazer o que eu estou mandando e me encarar? Faça o que eu estou mandando você fazer e vem aqui diante de mim, bata na minha porta, me encare, me desafie, faça a prova de mim, me questione. Para mim, os dois versículos mais fortes que a Bíblia. Deus se torna devedor de alguém e Deus diz, me questione. E quem aqui tem coragem para isso? Faça a prova de mim, me desafie, me peite. Se eu não abrir sobre vós as janelas dos céus e derramar bênçãos em abundância. Meu irmão, ninguém tira de mim que a palavra é verdadeira e ela conclui, cumpre o que Deus promete, irmão. Eu não sei você, tá, graças a Deus que está gravado, né? Mas eu ouço tudo. Alguém chegou para mim e disse, pastor, eu fiquei sabendo que tem um pastor que diz que uma galinha, ele estava num galinheiro e a galinha orou em línguas e os galos interpretaram e Deus falou com ele. O senhor acredita? É lógico que eu acredito. Aí o cara regala os olhos, né? Como assim, pastor? Tu não é nem tão pentecostal, tu é mais racional. Como é que tu acredita numa besteira dessa? Aí eu falei, meu irmão, besteira é tu crer num livro que diz que um peixe engoliu um homem. Besteira é tu crer num livro que diz que um jumento falou. Se um jumento falou, uma galinha não vai falar? Ué? Mas eu sou daqueles que crê, querido. Se tivesse escrito que foi uma sardinha que engoliu um indivíduo, eu creria. Eu creria, irmão. Porque eu já experimentei que Deus é bom, eu já experimentei que a palavra é poderosa para mudar tudo.
Quando eu vim pregar aqui na igreja de vocês a última vez, eu não sei, eu observo, eu estou atento, eu estou desejoso de conhecer e obedecer, eu estou desejoso que Jesus volte e eu encare face a face. Eu estou desejoso, então eu quero ouvir. Eu ouço a palavra, eu ouço o irmão, eu percebo o tempo das coisas. Hoje, como pastor, não me chateio em perder gente, ou gente fala mal de mim, porque eu sei de uma coisa, eu entendi que Deus é soberano. Eu entendi a verdade que Jesus Cristo disse, que é difícil de assimilar, mas é verdade, porque Ele disse: nem um fio de cabelo cairá sem que eu permita. Então já dá para adorar a Deus sem música, quando vai para o banheiro pentear o cabelo e cair um montão de cabelo da sua cabeça. Começa a adorar a Deus, porque Ele disse: pode cair. Então, como pastor, eu nem entro em crise, quero sair da igreja. Amém. Não vai sentir falta não. Se Deus é soberano, Ele está me levando para um lugar, e o seu desejo de sair está mostrando para mim que Deus não quer que você vá para esse lugar, vá para outro. Lá você vai frutificar e aqui eu vou frutificar. Só me cumprimenta quando me vê. Não me considere seu inimigo. Amém? Me dá um abraço, eu te amo. Vá em paz. E me deixa em paz. Frutifica para lá que eu frutifico para cá. Acabou, ué. Porque, querido, é o nosso nível de obediência a Deus que vai fazer com que a gente viva algo que C.S. Lewis disse: Deus vai te usar, mas faz toda a diferença se Deus te usa como usou Judas ou te usará como usou Pedro. É a sua obediência que vai definir isso. Que Deus vai usar? Vai. Porque é Deus que fecha o coração e abre o coração. Então, por exemplo, o irmão orou pela unidade da igreja. Não entro mais em crise, não. Entra 40, sai 80. Eu vou louvar a Deus. Deus é soberano, irmão. Fica quem Ele quer, vai quem Ele quer, chega quem Ele quer. Eu sei que ninguém é páreo para encarar o propósito que Ele quer estabelecer no mundo. Eu sei de uma coisa, eu quero, mas eu não posso querer pelo outro. Voltando ao pastor Marquinhos, enquanto ele orava aqui, me apresentando a vocês, ele parou e ele fez uma oração. Deus, ele quer ir para um lugar. E nesse lugar ele só quer glorificar o teu nome. Faz isso. Aí eu na hora, eita. E eu guardo, irmão. Para mim, a minha jornada com Deus é um gaveteiro. Eu vou pegando, pode não fazer sentido, está aqui, guardo. Eu lembro fresquinho de profecia de 15 anos atrás, 12 anos, tudo guardado. E se não for verdade? Não estou perdendo nada, mas se for? Há 10 anos eu encontrei um cara doido, nordestino doido, chamado Amaro, profeta de Deus. E ele é usado por Deus gravando assim, ó. Ele vai tomar um café contigo, pega o celular, bota no gravador e vai papeando. E ele foi lá na minha casa, que ele fez um café e ficou conversando comigo. Ele, então, primeira coisa, aí olhou para aquilo e falou: você vai ser muito honrado ainda na sua família. E aquela tá no rolê desde os 12, droga, sexo, primeira tatuagem com 12 anos, ovelha negra da família, roubava a avó para usar droga. Então, quando as pessoas chegam: pastor, conta o teu testemunho, eu falo: macho, sou amador, irmão. Profissional aqui é aquela, conversa com ela. Essa é profissional, eu não sou não, sou amador. E não fazia sentido, irmão, porque ninguém da família dela foi no nosso casamento, de tão gente boa que aquela era. Vai casar com quem? Aí apareceu quem? Essa figura. Crente, tá amarrado, vai ficar pior do que já está. 10 anos se passaram de casamento, todos os casamentos da família acabaram. Quem é a fortaleza da família? Aí teve que fazer uma fila de perdão. Foi tão poderoso que aconteceu que aquela é a única que recebeu herança em vida da família.
A avó, que é a matriarca, ainda não morreu. E ela dividiria todos os bens com todo mundo. E 40% dos bens dela disse: você vai receber ainda em vida. Por quê, vó? Porque com a família que você tem vai ser muito útil na caminhada que vocês estão tendo com Deus. Então a gente é o castelo forte, é o refúgio, é a cura das duas famílias. Mas na época fazia sentido ouvir o Amaro? Mas nós queremos obedecer. Quando nós queremos obedecer, o que a gente faz? Guarda o que é dito. Guarda. E corresponderá. Lembra? Toda profecia, toda promessa é condicional à sua resposta. Quando você quer obedecer, você vai chegar ao lugar que Deus disse que você chegaria. Quando você não obedece, por mais que Deus queira, você não vai chegar, porque você não está respondendo. Aí ele falou, segunda coisa. A nossa igreja ainda não era igreja, era só uma missão num estúdio de tatuagem no Conic. Acabava o expediente, eu pregava a Bíblia, botava um som, um louvor, e os malucos chegavam e a gente louvava a Jesus num estúdio de tatuagem. E ele falou, eu vejo vocês num galpão muito grande. Ele é preto por fora e as paredes externas são grafitadas. Aí eu falei, que doideira. Na época eu morava de favor, 10 anos atrás. Aí eu pensando, cara doido, né? Mas guardei. Aí ele falou bem assim, tu tem visto? Tem visto para os Estados Unidos, Europa, tem passaporte? Não. Pode tirar. Aí eu, por que tirar, macho? Nordestino, vê do sofrimento, da fome, não tem certeza se vai comer amanhã. Foi a assombração de muitos anos da minha vida. Ele disse, Deus está me mostrando que o seu ministério será muito relevante na Europa e nos Estados Unidos. Fazia sentido? Mas é vivo. 10 anos, 9, 10 anos, que o cara falou. Guardadinho lá. E o JB Carvalho ia fazer uma caravana, né? É o ano da reforma, hoje, 500 anos, esse ano, né? 500 anos da reforma protestante. Aí eu olhei, falei, pô, que interessante, né? Ele vai em todos os países da Europa, onde teve focos de reforma. Falei, pô, tô a fim de ir. Será que eu vou, não vou, tal. Falei com aquela pra gente economizar e eu poder ir. Mas o tipo assim, não tinha certeza se ia. Aí naquele dia que eu vim aqui, o pastor Marquinhos falou, ele quer ir no lugar, e esse ir no lugar é só para glorificar o teu nome. Aí eu falei, que tá aqui, né? Ô, gente, Deus tá se comunicando, o que tá rolando aqui? Aí há um mês atrás, um culto aleluiado lá na igreja. Foi um culto aleluiado aqui. Aí o irmão chegou para mim no final dizendo, pastor, Deus me deu uma visão mesmo assim, ó, Deus falou comigo igual minha esposa fala. Eu vi Deus com voz humana. Falei, que papo doido. Pensando, né? E aí, macho, o que Deus te mostrou? Ele falou, ele me mostrou a Keila em pé em Paris, em frente à torre Eiffel. Legal. Aí Deus falou que eu sou o patrocinador desse negócio aí. Mas nós pastores, irmão, tem promessa que o cara vai receber 100 milhões, vai dizimar, que vão dar pra gente uma, né? Tem nada novo. Pastor, promessa é todo dia. Aí eu, beleza, mas não entra no coração, né? Vida que segue. Mas eu comentei com aquele, o cara falou isso, isso e isso. Aí terça-feira o cara me liga e me manda os vouchers. Pastor, passagem comprada. Falei, caramba. Aí quando eu fui abrir, eu tinha pregado 3 meses atrás sobre a marca da besta e a minha compreensão sobre.
Para mim, o Islã é uma peça fundamental na agenda do fim. A Europa se relativizou muito, moralmente falando, na minha concepção, por causa do marxismo cultural, teoria crítica, não sei se você já estudou, tem teoria crítica de gênero, de raça, de cor, hoje de religião, um movimento desigrejado, sem perceber, faz uso de uma teoria marxista, teoria crítica, que vem da filosofia de Hegel, que propõe o seguinte: para criar um novo mundo, a gente precisa desnaturalizar o natural, descivilizar o civilizado. E a partir do caos surgirá uma nova civilização. Então, por exemplo, hoje, contabilizado pela psicologia, são mais de 96 gêneros sexuais. E quando o cara chega para você e diz, eu sou pansexual, aí você fala, meu Deus, o que é pansexualidade? Mas junto com a teoria crítica veio também de Herbert Marcuse, lá da escola de Frankfurt, década de século XX ali, década de 20, 30 e tal, o politicamente correto. Então hoje você não pode crivar moralmente nada. O cara diz, eu sou pansexual. Você pode falar alguma coisa? O que é isso? Teoria crítica. O cara afunila a sociedade a um caos. E depois do caos ele cria. A Holanda está extremamente arrependida de ter legalizado prostituição, consumo de drogas controlado. Sabe por quê? Um pastor amigo meu foi lá, tomou um café numa cafeteria, comeu um bolo, e o proprietário do negócio disse, o lixo do mundo se reúne em Amsterdã. Todos os dias, cadáveres no canal. Todos os dias. E quem é a Europa hoje? A viúva das missões. Deus mandou amar o órfão e a viúva. A gente lembrou do órfão. Quem é o órfão? O negro, o pobre, o gay, o marginalizado. E quem é a Europa? A viúva. Clamando por moralidade. E qual é a religião mais esteticamente moral? O Islã. E pastor, por que você crê que o Islã faz parte do tempo do fim e dessa movimentação toda? Porque João em Apocalipse viu uma nuvem de testemunhas clamando ao Senhor por justiça, e até quando o Senhor negaria essa justiça. E João perguntou ao anjo quem eram, e ele disse, aqueles que morreram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. Jesus, pela boca de Jesus, ele disse, chegará o dia em que os homens acharão que estarão prestando um culto a Deus ao vos matarem. E nas Sunas, que é um livro paralelo ao Corão é o livro-chave do Islã, mas as Sunas é o livro da jornada do profeta Mohammed. E nas Sunas diz, aquele que afirmar que Deus tem um filho, precisa ser morto por decapitação. Então, quando um muçulmano degola alguém, é bárbaro para você, para ele é um ato de adoração, porque está escrito. Pastor, mas isso é coisa do muçulmano radical, e aqui eu não estou sugerindo preconceito e nem ataque à religião islâmica. Mas o moderado, ele pode não te matar, mas ele vai dizer que crê porque está escrito, o infiel precisa morrer. E um dos infiéis é você, cristão. E essa é a Europa. E quando eu fui ver, hoje, o sentido para mim é esse upgrade missionário ali. Quando eu fui sentar para pensar em contatos europeus, a rede missionária já estava formada. Então, dia 27 de junho, eu irei com a Keila. A gente vai para Paris, de Paris, Polônia, Alemanha, Portugal, Espanha e tal. E tudo nesse contexto de evangelização para muçulmanos. Tem um cara que saiu do Brasil aqui, que está lá aprendendo alemão e árabe, por causa dessa demanda agora, dessa urgência. E eu falei, meu Deus, como que tu leva a sério o que tu promete? E nessa semana, agora, ontem, antes de ontem, se cumpriu a outra palavra dos Estados Unidos. E a gente vai agora em novembro. E eu não consigo
Pastor, você está feliz? Não, do tipo, você não fica empolgado quando Deus cumpre o que promete. Você fica empolgado quando você obedece, antes de tudo, o que Ele prometeu. Não é no cumprimento da palavra que Ele deu, mas é no momento que você obedece o que Ele disse a você para obedecer. Eu não tenho medo de morrer. Então, por isso que Ele mandou o Amário dizer para mim que o ministério tinha extensão na Europa. Não tenho. Obedeça a Deus. É o único caminho de vida e de prosperidade. Obedeça a Deus. Eu era aquele cara que ofertava R$1 na casa do Senhor. Eu era aquele cara que mandava R$1 para missões. E eu falo com aquela, vamos ter mais menino? Que eu preciso de uma menina, 3 homens lá em casa. E ela fala, não, tá bom, né? E eu falei, tu não percebe não que quanto mais a gente tem filho, mais Deus prospera. Quanto mais Deus prospera, mais generoso a gente se torna, e é por isso que Deus prospera mais? Aí ela falou, tem lógica, mas você não tá me convencendo. Nós assumimos um compromisso com a nossa obediência a Deus, querido. E se você quer viver, quer caminhar com Deus, quer conhecer a Deus, você precisa trilhar um caminho de obediência. Um caminho de obediência. É lá que está o divisor de águas. Obediência. Foi Jesus que disse que é mais vantajoso obedecer do que sacrificar, irmão. É na obediência que está a distinção entre menino na fé e gente que vai amadurecer na fé. E me desculpe a insistência, irmão. É porque não está existindo mais esse tipo de crente. E eu estou clamando a Deus, eu estou confrontando você nessa noite, para você entender isso. Não é por nossas emoções que nos achegamos a Deus, é por nossa obediência. E quando obedecer, se investigue. Investigue se a sua linguagem de obediência é correta. Porque Judas obedeceu, concorda? Mas numa hora ele revelou quem ele era, porque a linguagem da obediência dele era equivocada. Deus está fervoroso em querer falar. Mas eu pergunto a você, você está fervoroso por querer obedecer? Postei nas minhas redes sociais, né? A gente está ousando orar, Deus faça a sua vontade em mim. Mas eu pergunto hoje a você, se Deus pedir teu carro, se Deus pedir tua casa, se Deus pedir teus prazeres, se Deus pedir teus dias, olha só que oração ousada. E se a gente não é predisposto a essa obediência em coisas temporais, como o Senhor confiará a nós as verdadeiras riquezas? Foi Ele que disse, se você é infiel nas riquezas injustas, e a gente pode colocar nesse sentido as riquezas temporais, como eu vou confiar a você
meus segredos, meus planos. Deus tem um plano, irmão. Deus tem um plano mundial de despertamento, de avivamento. Perguntaram para mim ontem, tu crê mesmo que a igreja vai prevalecer contra essa agenda destruidora? Eu falei, vai, irmão, porque eu não creio que na última hora a igreja vai ser só uma proclamadora da palavra. Os sinais poderosos voltarão, porque ir para a Europa para falar para pessoas que têm uma fundamentação acadêmica anos-luz de nós, foram os reformados, foram Jonathan Edwards, Calvino, Lutero, Abraham Kuyper, que lançaram os fundamentos de quase todas as nações europeias, irmão. A educação é a primazia. Como que você vai ousar chegar lá para abrir a Bíblia e falar para esse povo como se eles fossem ignorantes e morassem numa periferia? Mas outra coisa é fato, quando a mente não ouvir o que temos a dizer, nós voltaremos a dizer como discípulos fervorosos de Jesus, levanta e anda. Amém. Eu creio que na última hora sinais serão devolvidos para a igreja. Mortos voltarão a ressuscitar, irmão. Pessoas voltarão a ser curadas. E eu estou orando a Deus, eu não quero ir para a Europa para abrir Bíblia e ficar conversando com o neguinho, não. Eu quero chegar de voadora, irmão. Eu quero chegar com o poder de Deus, irmão. Eu quero chegar com ousadia em Deus, irmão. Eu quero chegar e fechar a discussão. Está discutindo comigo? Um casal de pastores agora foram presos em Londres, irmão. Presos em Londres porque estavam evangelizando no centro da cidade. Receberam uma multa de 3.000 euros. Por isso que eu quero chegar chegando. Tem 2 meses, irmão, que eu estou crescendo em ousadia. Eu estava muito bíblico, teológico, sistemático. Chegaram para mim e falaram, pastor, tu quase um calvinista, está parecendo um pentecostal. Eu falei, na verdade, eu sou um pentecostal. Eu só estava enrustido. 2 meses, irmão, que eu estou buscando a face do Senhor. Eu quero. Eu não dei esse testemunho para vocês, porque eu não duvido do poder de Deus, irmão, porque o meu filho de 9 anos só está entre a gente, porque Deus é poderoso, irmão. Eu fiquei com aquele menino morto por meia hora morto nos meus braços. Então você não viu o que eu vi, e tu acha que eu vou duvidar? Você está doido, irmão, eu creio. Eu preguei na Igreja de Deus há 7 anos atrás. Banco de madeira e não era estofado assim, de tão clássica que era a igreja. Todo mundo em silêncio, eu pregando ali. E veio aquela inspiração por dentro. Tinha um senhor todo torto, depois de um AVC, não falava, não andava. É aquela inspiração dentro de mim. Ora, que ele vai andar. E eu pensando dentro de mim, tá amarrado. Acho que é o diabo falando comigo. Se eu pegar esse velhinho e orar por ele, ele cair no chão e morrer, eu não quero estar no Correio Brasiliense amanhã. Pastor mata fiel depois de oração por cura. Tá doido. Vou não. Aí daqui a pouco uma irmã levanta com um papelzinho e me entrega. Quando eu abri o papel, ela disse, faça o que Deus mandou você fazer. Aí faltou ar. Eu comecei a chorar e o povo falou que pastor ungido, né? Tá na unção de Deus. Era o desespero de Deus, né? Não era unção, coisa nenhuma. E eu lembro, irmão, que eu peguei aquele velhinho, levantei ele. Irmão do céu. Fechei o olho, orei e soltei. Mas eu estava tão incrédulo, irmão, tão incrédulo, que eu só queria ouvir o barulho da cabeça dele batendo no chão. E eu saí correndo, fugi de Brasília, voltar para o Nordeste.
Porque eu não estava crendo, irmão. Deus falou, mas dentro de mim eu não estava crendo. Mas, irmão, quando eu orei, soltei aquele homem, aí eu só ouvi o barulho da igreja, irmão. Quando eu abri o olho, o velho estava correndo pelo corredor da igreja. Eu encontrei ele aqui na feira do Guará, vim comprar um peixe ano passado e ele estava lá. Eu quero, irmão. Eu não sei se tu quer, eu quero. Eu quero. Eu não quero morrer sem que palavras que Deus falou ao meu respeito não se cumpram, irmão. Você tá doido, irmão? Morrer com um monte de palavras de Deus liberadas ao teu respeito? Tu pode, tu vai. E tu não responde, tu morre sem que essas palavras se cumpram. Creia. Eu desafio a você hoje, sai dessa mornidão que você está, se levanta em ousadia diante do Senhor, faça, ore até orar de verdade, leia até ler de verdade, jejue até jejuar de verdade, irmão. Refrigerante, chocolate, televisão não é jejum, é desculpa. Jejuar é negar o corpo que o corpo precisa. Deus quer fazer. Deus vai fazer. A pergunta é se vai ser através de você. Minha pastora me ligou ontem. Ela levou a filha dela no show do Justin Bieber em São Paulo. E ela falou: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Uma fila quilométrica, 4 horas na fila. E ela falou: que ousadia desse menino, um menino de 22 anos de idade, parando o mundo para o mundo ouvir ele. Isso é um insulto à glória de Deus. Ninguém está ficando 4 horas para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu estou aqui com essa menina esperando 4 horas. E ele falou: e playback, Anderson. Entrei, aquelas meninas gritando tudo, e o menino lá, playback. E eu fiquei indignada e orei a Deus. Deus, que loucura é essa? O mundo para por causa de homens, mas o mundo não para mais por tua causa. Mas, pastora, o que eu tenho a ver com esse assunto? Por que a senhora me ligou? Porque eu estava orando e Deus falou que daqui a uns anos você está fechando estádio, porque Ele vai te dar um dom. Você vai curar milhares de pessoas. Vai ter pessoas 4 horas na fila. Não para ouvir você cantar, mas para receber o que Deus tem a dar. Aí eu peço a você para tomar nota. Hoje eu peço você para tomar nota. Porque eu quero? Não. É meu plano? Não. Mas se é plano de Deus, demorou. Tamo aí. A única maneira de parar a imoralidade do mundo e a maldade que o terrorismo tem causado no mundo, na minha concepção, é por meio de intimidade com Deus e sinais. Queira. Queira. Tem uma pregação minha no YouTube, e agora eu encerro. Na semana que o meu filho mais velho morreu, eu encontrei ele morto numa piscina. 15 minutos morto na piscina, 15 minutos morto fora, a gente tentando reanimá-lo. E uma semana antes disso acontecer, eu estava me consagrando à tarde para pregar à noite numa quarta-feira. E eu lendo os evangelhos e parei numa parte do evangelho onde a mãe estava indo enterrar o filho. Quem já leu essa parte? E eu parei ali. Quando eu parei ali, eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, por que eu estou chorando? Eu fui tomado daquele senso de desespero do processo antinatural. O que é natural? Enterrar a avó. Enterrar a avó dói? Enterrar a avó dói? Mas dói menos porque é natural, né? Enterrar o filho dói? Vai doer todos os dias da tua vida. Enterrar a avó
vai doer por um tempo, mas vai vir um consolo, porque você vai dizer, natural. Mas enterrar o filho, macho. Não sei se alguém aqui já enterrou, eu não quero desrespeitar a sua dor. Dói, não dói? Você tá doido? Dói muito. E eu chorando, orando na presença do Senhor e senti Ele falando comigo. Eu tenho suprido as tuas expectativas? Tem. Mas agora eu tenho uma. Qual é a sua expectativa? Eu quero interromper os processos antinaturais. Eu quero devolver filhos mortos às suas mães. Uma semana depois, a mãe era minha esposa. E talvez ali Deus estava inaugurando algo na minha vida. Você quer? Pergunta-chave é essa. Não é nem mais se Deus quer, se você quer. Porque se você quer, tem custo. Vai sofrer, macho. Enquanto todos estão se divertindo, você está se divertindo menos. Enquanto outros estão sorrindo, você está sorrindo menos e chorando mais. Você é aquele cara da percepção ampliada. Tá todo mundo aqui numa festa sorrindo e você tá com um olho no padre e outro na missa. Tá aqui, não tá aqui. Tá perceptível o que Deus pode falar, o que Deus pode fazer. Deus pode você mandar orar por alguém. Deus pode mandar você liberar uma palavra para alguém. Você tá alerta. Quem quer entra em estado de alerta, de vigilância. Quem quer não está encarando as coisas de qualquer maneira. Quem quer está vigilante. Meu irmão era da guarda presidencial. O que é querer? Vigilância, irmão. Prontidão. Abraão, oi, mata teu filho. Pois não. Quanto tempo Deus leva para te convencer? Essa é a pergunta que vai definir a sua obediência. Quanto tempo Deus precisa perder para convencer você? Qual o seu tempo de resposta? É isso que vai determinar se você é usado por Deus ou não. Em quanto tempo você responde ao que Deus está falando para você fazer? Coisa simples. Quando Deus diz a você, peça perdão, quanto tempo você leva para perdoar alguém? Volte atrás. E às vezes é com a própria esposa. Quanto tempo você leva para reconhecer um erro? Querido, se você leva décadas, você está longe de um chamado. Para entrar num chamado e numa intimidade com Deus, precisa haver uma prontidão. E quando há prontidão, você está disposto a dar até o que Deus não pediu. Deus precisa dizer para você, não precisa dar não, mas você está disposto a dar até o que Deus não pediu. Deus pediu o carro e tu pergunta, quer a frota? Deus pediu 1 centavo e você diz, quer 1 milhão? Deus pediu 1 hora, você pergunta, você quer o dia? Deus quer. Você quer? Deus está disposto. Você está disposto? Daqui a um tempo eu nem vou poder mais vir na igreja de vocês. A gente vai se ver menos. Por que, pastor Anderson? Eu quero glorificar Jesus, a custo do meu prazer, a custo do meu tempo, a custo dos meus dias. Não há cálculo onde Jesus é amado.
Alguém que ama Jesus nem dizimista é tu dizimista. Jesus tem que frear ele. Não precisa disso tudo não. Ele é tão entregue, irmão, que ele não tem calculadora. Quando alguém diz, venha dar a sua oferta, o cara já voltou. Ele não é movido pelo comando dos homens, ele é movido pelo amor que ele tem a Deus e ele se antecede. Enquanto todos estão fazendo, ele já fez. É aquilo que o Senhor chamou de servo inútil. Senhor, fizemos o que você mandou. Aí o Senhor disse, você é um servo inútil. Aí você arregala o olho dizendo, mas eu fiz o que você mandou. O que Jesus está dando a você de feedback? Eu não quero só que você faça o que eu mandei, eu quero que você me surpreenda. É o que a gente chama de excelência. É fazer uma coisa simples de uma maneira extraordinária. Você quer? Tem um pastor magrinho em São Paulo, magro. Você olha para ele e dá dó. E por que ele é magrinho? Porque ele vive jejuando. Aí você fala, não precisa disso tudo. Mas ninguém sai da presença daquele homem sem receber algo. Qualquer pessoa que esteja em enfermidade sai vendo, sai ouvindo, sai andando, sai curado. Porque aquele velhinho comprometeu sua vida ao amar Jesus. Ele quis. Tu quer? Eu quero orar por você que quer. Vem pra cá, vem.